Se nós sentimos que precisa haver um renovo, é porque nós talvez não estamos sentindo que estamos dentro da direção de Deus. Porque quando eu tenho certeza que eu estou no caminho e na direção de Deus, eu tomo por entendimento de que Ele está me guiando e, portanto, eu já estou vivendo com o Espírito. Quando eu sinto a necessidade de ser renovado, a palavra renovo, ela tem ao entendimento de tornar novo algo velho. É mais ou menos daí que se deriva a reforma, mais ou menos daí que se deriva essa questão de você renovar algo, né? Que já está com um procedimento de desgaste. Você só reforma algum carro, né, Diego? Recentemente reformou um carro, porque estava com um processo de desgaste. Aí nós renovamos, nós tornamos ele ou parecido com o que era, ou igual ao que era, ou até melhor, quando a gente faz algo melhor do que estava. E nós, nesses períodos que vivemos na Terra hoje, precisamos entender que há essa necessidade em nós de sermos renovados. E porque nós vemos isso, e porque eu tenho sentido isso nos meus devocionais, eu tenho sentido isso no momento das leituras, eu tenho sentido isso no momento das direções que Deus tem dado para nós, com o estudo da palavra. Porque tudo nos leva a um entendimento de que as coisas estão mudando tanto. Às vezes parece que está dando certo, às vezes parece que está funcionando, mas o que a gente vê é um constante esfriamento da igreja na Terra. Esta pandemia que estamos aí passando já por 2 anos, né? É isso? Um pouco mais, eu acho, se não me engano, mais ou menos por aí, veio nos mostrar e nos revelar muito sobre isso. Porque quando ela começou, nós vemos uma igreja apática, nós vemos uma igreja com medo, nós vemos uma igreja que se fechou. Eu digo, quando falo igreja, eu não falo nem no sistema institucional dela. Eu não falo de igreja como organização, eu falo de igreja como organismo. A igreja, o corpo de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo, ela se fechou. Ela se amedrontou de uma tal forma que eram poucos que tinham coragem de continuar fazendo aquilo que estavam fazendo para Deus. E a justificativa sempre foi o medo de se infectar, ou de infectar alguém, ou algo parecido. Mas nós vemos que se isso acontece com a gente, se nós temos medo de fazer algo, é porque nós não estamos mais naquela essência de ser guiados pelo Espírito. Porque aquele que é guiado pelo Espírito, ele não teme pela sua própria vida. Nós podemos ver os exemplos dos apóstolos. Um dos maiores exemplos disso é Pedro, que quando antes de ser cheio do Espírito, negou Jesus. Uma pessoa que andava do lado de Jesus, uma pessoa que ouviu os ensinamentos de Jesus, viu os milagres de Jesus, foi chamado para orar junto com Jesus. Imagine você sendo doutrinado pelo próprio Jesus, indo até o monte orar com Jesus, dobrar os seus joelhos do lado de Jesus, ver os milagres que até então nunca tinha sido mencionado, sequer visto, com Jesus. E no momento de perseguição, no momento que ele viu Jesus sofrendo, e no momento que ele foi indagado que ele pertencia a um dos que seguia Jesus, ele, temendo a sua vida, negou Jesus. O interessante é que quando vemos Pedro, depois do Pentecostes, que nós chamamos de dia de Pentecostes, que está lá em Atos dos Apóstolos, que é o momento que o Espírito Santo enche o local onde eles estavam em oração, buscando, e eles são cheios desse Espírito Santo. Nós vemos Pedro já logo saindo daquele local,
com uma autoridade tão grande em falar do amor de Deus que ele não temeu mais a sua própria vida. E nós vemos o caminhar depois de Pedro como foi. Ele não temeu a vida dele em nenhum momento, ele foi fazer a obra de Deus. Seguindo perseguições, foi preso, recebeu também açoites e não temeu mais a sua própria vida, perder a sua própria vida. Porque Pedro, depois do dia de Pentecostes, Pedro, depois de Atos dos Apóstolos, começou a ser guiado pelo Espírito. Na quarta-feira passada, nós falamos sobre essa intenção de renovo. No domingo da ceia, nós falamos sobre a também intenção de renovo. E aqui nós fizemos uma pequena ilustração, utilizando até o cooperador irmão Mateus, pedindo para que ele fosse caminhando. Se ele tivesse vendado, de olhos fechados, e eu falasse para ele, eu quero que você vá até aquela bancada do som, com certeza ele ia com medo, ele ia poder até tropeçar nos degraus, ele não ia achar o caminho. Então, ser guiado é muito mais do que apenas receber uma ordenança de Deus para um local. Ser guiado é ser direcionado pelo próprio Espírito. E aí nós fizemos a simulação aqui dele agarrando aos meus braços e eu o conduzindo. Nesse momento eu fiz o papel do Espírito Santo. E quando ele com os olhos fechados e eu conduzindo ele, ele foi sem medo. Sem nenhum pavor de tropeçar, de cair ou de esbarrar em algo, porque ele estava sendo guiado por alguém. Isso dá confiança, isso dá segurança, isso dá na mente dele de que ele está seguro e ele está indo para o caminho certo. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito, nós entendemos que o caminho que Deus nos direciona é o caminho certo, e eu vou sem medo. Sem preocupação, sem achando que estou fazendo errado, sem questionando, dizendo assim, será que a decisão que eu estou tomando é certa? Quando eu me sinto guiado pelo Espírito, eu tenho certeza das ações que eu vou tomar. E nós vemos isso na vida dos apóstolos depois do dia de Pentecostes. A vida de Paulo é um outro exemplo muito grande de como é a diferença de uma pessoa guiada pelo Espírito. Paulo consultava a Deus, Paulo orava a Deus, Paulo buscava a Deus para entender aonde é que ele deveria ir. Por mais que o local que ele pudesse ir causasse um risco para a sua vida, até dele ser preso. Porém, a certeza dele era tão grande que ele estava sendo guiado pelo Espírito, que ele não se importava com isso. Tanto é que quando ele foi preso, ele falou que, dando testemunho, que existia um propósito de Deus na vida dele para ele ser preso, porque ele precisava pregar para aquele carcereiro, precisava pregar para aquele soldado. Aquela turma que estava ali precisava ouvir o Evangelho. Então, existia um propósito até da prisão. Isso é uma certeza de quem é guiado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito, até quando parece que está dando errado, quando parece que está não está certo o caminho, mas tenha certeza que o Espírito está guiando, este confia e vai. É mais ou menos como aquele louvor do hino da harpa que cantamos. Se Cristo comigo vai, eu irei. Não temerei. Pode vir a peste, pode vir a enfermidade, pode vir o desemprego, pode vir até a prisão, mas eu não temerei. Se Cristo comigo vai, não temerei. Isso é uma pessoa guiada pelo Espírito. Mas você pode perguntar para mim, tudo bem, pastor, até aí eu estou entendendo. Mas como eu vou saber que eu estou sendo guiado pelo Espírito? Como eu vou compreender que o Espírito está falando comigo? Como eu vou entender que é o Espírito que está me conduzindo? Como eu vou compreender que o caminho que eu vou tomar é realmente dado pelo Espírito e como ele está realmente se manifestando para mim? Aí entram os questionamentos da nossa vida, as dúvidas que nós temos. Às vezes nós queremos tomar uma decisão, queremos fazer algo, mas entra em nós uma dúvida. Será que Deus está nesse negócio?
E a palavra será, ela torna uma palavra, quando eu trato nas questões de confiança em Deus, de falta de fé. É mais ou menos Pedro andando sobre a água e de repente ele começa a afundar. No coração dele dá uma incerteza. Essa incerteza causa a ele afundar. É por isso que Jesus, quando o resgata, ele questiona a fé deles. E essa incerteza, às vezes, dá a nós uma ideia de falta de fé, falta de confiança. E aí vem as dúvidas no nosso coração. E nesses momentos que nós teremos aqui nas quarta-feiras, nós vamos tentar, sem pressa, sem correr os textos, falar sobre como a gente consegue, dentro da luz da Bíblia, interpretar e conhecer o Espírito Santo. Primeiro eu tenho que entender que para mim ouvir alguém, eu preciso manter um relacionamento com alguém. Você confia em alguém que você não conhece? Ouvindo pelo rádio? Ouvindo pela TV? Plenamente, você entrega a sua vida para ouvir alguém que não conhece? Se você faz isso, talvez é meio questionável aí a tua maturidade. Porque se eu não conheço a pessoa, como é que eu vou saber que ele é verdadeiro? Como é que eu vou saber que ele é honesto? Como é que eu vou saber que o caminho é esse? Como é que eu vou saber se é isso para fazer? Eu primeiro tenho que conhecê-lo. Porque quando eu conheço, quando eu me torno amigo e eu sou próximo, eu começo a compreender as coisas que é dita por essa pessoa. E eu começo a criar confiança nela. É assim ou não é? Você abre a porta da sua casa para qualquer um? Ou só para quem você confia? Se você abre a porta da sua casa para qualquer um, tome muito cuidado. Porque isso é perigoso. É perigoso você abrir a porta da sua casa para qualquer um. Agora, se você confia, você abre a porta. Agora, tenha confiança que pode ser enganada. Se alguém hoje, como a gente vê nos jornais, telejornais e vídeos de internet, e noticiários de Facebook, isso e aquilo, pessoas se passando por correios, se passando por trabalhadores da Sanepar, Copel, que te fazem uma causa de uma confiança meio que superficial. Porque você apenas olha o uniforme da pessoa e o que ela diz. Você não conhece realmente ela. Mas quando essa pessoa te engana, você acaba até abrindo a porta da sua casa para ela entrar. No caso da Sanepar, vistoriar uma caixa de gordura, vistoriar uma... Você abre, porque está uniformizado, está com crachá. Você é enganado pelo uniforme, pela capa, pelaquilo que ele traz. Para mim não ser enganado, eu preciso conhecer mais próximo, mais firme. Por exemplo, se eu trabalhasse na Sanepar, melhor, vou usar o meu ramo de trabalho. Telefonia. Recebi, alguns meses atrás, uma ligação de alguém se passando pela operadora que eu trabalho. E nessa ligação a pessoa falava como se trabalhasse nessa operadora, falando que o meu sistema de internet estava ruim, que eles não tinham uma internet melhor na região, que é uma outra tecnologia que nós chamamos de fibra ótica, mas que eles estariam desligando os sistemas atuais, e para mim não ficar sem internet, eles iam estar passando para um parceiro. Olha o engano aí. Só que eu trabalho lá. Eu sei que isso é mentira. Então eu conheço profundamente o sistema. E eu já questionei a pessoa.
e deixei a pessoa ir até aonde eu poderia enquadrá-la. E eu deixei ela ir. E eu queria que ela fosse para ela revelar para qual operadora realmente ela trabalhava. E no final da conversa, ela revelou para qual operadora ela trabalhava quando ela me propôs a parceria com essa operadora. Só que para mim ter a parceria com essa operadora, eu tinha que cancelar na operadora atual e contratar essa outra operadora. Vocês entenderam o golpe aí? Ela se passando pela operadora que seria cancelada. Com a ideia de que não, a Anatel, que é o órgão que regulariza esse segmento, não permitia deixar o cliente sem serviço. Na verdade, estava querendo me enganar, atrair minha confiança. Mas como eu conhecia profundamente, eu falei, mas que prédio da Vivo você trabalha? A pessoa já deu um... Não, eu preciso saber qual prédio da Vivo que você trabalha, qual é o teu setor, porque eu sou funcionário da Vivo. Conheço. E eu sei que o que você está falando é mentira. De repente, Quando você realmente conhece, trazendo para o que nós estamos querendo falar, quando você realmente conhece e sabe que é o Espírito, você não é confundido. Porque você faz parte disso. Porque você tem uma intimidade com isso e você não é confundido. Você não é traído, você não é enganado. Estão entendendo? Mas a pergunta que não quer calar, como eu posso conhecer? Como eu posso me aproximar? Como eu posso ter certeza? Como eu posso ser guiado por esse Espírito? Porque para mim ser guiado, eu preciso ter plena confiança naquele que vai me conduzir. Eu tenho certeza que não vai me conduzir para um abismo que vai me levar à morte. Lembra que eu estou vendado. Eu preciso ter confiança. E é isso que nós vamos tratar nessas quarta-feiras. E para a gente começar a tratar, primeiro de tudo, eu preciso entender quem é o Espírito Santo. Porque é o começo de tudo. 3 lenços aqui. Eu preciso entender e conhecer Ele. Ser íntimo dEle. Ser próximo dEle. Me aproximar ao ponto de entender e interpretar e saber que é o Espírito Santo. Quando nós vemos na palavra de Deus falar sobre o Espírito Santo, eu fiz aqui algumas anotações para facilitar o nosso caminhar de estudo, lembrando que isto é um estudo, então é importante a gente seguir uma linha. Nós vemos que o Espírito Santo é o Consolador. João apresenta ele como Consolador, aquele que nos consola. Mas se nós formos um pouquinho além, nós vemos que o Espírito Santo já estava lá em Gênesis. Ele não surge no Novo Testamento. Ele não aparece no Novo Testamento. O Espírito Santo, ele coexiste como Jesus Filho e Deus Pai. Por isso que formam a trindade divina. Pairava sobre a face do abismo o Espírito Santo. Ele já estava junto na criação. Quando Deus vai criar o homem, ele se junta com essa trindade e ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É soprado naquele boneco de argila, de barro, o Espírito sobre ele. E ele se torna uma alma vivente. O Espírito Santo vem caminhando desde o surgimento de tudo. Porque ninguém criou o Espírito Santo. Ele já existia e coexistia. Mas no Novo Testamento, nós vemos João apresentando ele como Consolador. João 16, capítulo 7, fala assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. É Jesus falando, João, capítulo 16, verso 7. Convém que eu vá. Ou seja, a missão minha aqui na terra vai se cumprir e eu vou ao Pai. Só que ele fala assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Ele continua, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Depende da tradução, vai estar mais fácil de você compreender.
eu o enviarei, ele virá. Precisava Jesus ir ao Pai para que o Consolador viesse. Viesse numa forma, numa posição e num ministério diferente com o qual ele atuava na criação, com o qual ele atuava com os profetas. O Espírito Santo também, ele é Deus, por isso cremos na Trindade Divina. Atos, capítulo 5, verso 3 e 4, vai dizer assim, ó. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti, e vendia, não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas mentisse a Deus. Você vê que Pedro começa dizendo assim, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração e você mentisse ao Espírito Santo? E no final do versículo 4, ele diz assim, não mentisse aos homens, mas mentisse a Deus. Concordamos então que o Espírito Santo de Deus é Deus. Pastor, isso é chover no molhado, nós já conhecemos, perfeito, eu entendo. Mas entendo que nós precisamos ser renovados. Entendo que nós precisamos ouvir essas verdades novamente para compreendermos. E assim que nasce o estudo de Deus dentro do nosso coração, e a gente precisa entender novamente qual é a direção. Nós vemos também sobre o Espírito Santo que ele é uma pessoa, porque ele pensa. Somente aqueles que são dotados de raciocínio, que pensam, são considerados pessoas. Animais não são considerados porque eles não têm um raciocínio lógico. Eles têm um meio de instinto, de ação por instinto. É claro que nós vemos alguns animais que às vezes parecem mais humanos que muitos humanos, né? Atitudes que até nos surpreendem. Mas os humanos que deveriam ser os seres racionais, porque eles são dotados de um raciocínio, pensar. Eu penso, por isso eu existo, já dizia o filósofo. Nós vemos que o Espírito Santo é alguém que pensa. Romanos capítulo 8, verso 27 diz, ó, é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você vê uma projeção de raciocínio aqui, ó. Examinar. Você acha que nós conseguimos examinar por quê? Por que nós contestamos alguma coisa? Por que nós tornamos essa coisa mais direcionada ao raciocínio de tender a interpretar? Eu examino alguma coisa, eu penso, aí eu tomo as decisões. Você na política examina quem é o verdadeiro. E uns vão para um lado e outros vão para o outro. As decisões são suas, mas o examinar é pensar. Você pensa em qual profissão você vai trabalhar, em que você vai estudar, em que você vai formar. Você examina antes de tomar as suas decisões. Isso é pensar. O Espírito Santo é uma pessoa, porque ele pensa. Ele é uma pessoa porque ele também fala. Atos 13, 1, 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Aí ele vai falar uma série de nomes ali, e eu vou mais além. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Eles estavam jejuando. Esses homens estavam jejuando. E quem fala com eles? O Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo fala. Por que para nós é difícil compreender isso? Com isso nós fechamos que ele é uma pessoa,
Mas por que para nós é difícil compreender isso? Porque nós espiritualizamos tudo. Sabe o que é espiritualizar no meu teor aqui, na qual eu estou trazendo? Eu só acredito se eu ver alguma coisa. Uma vez entrevistaram um certo padre, conhecedor, muito estudioso da palavra, e falaram a respeito sobre as devoções e sobre a criação de ícones santos, né? Algo material, materialização da fé, tendo que alguém ver, né? Mas antes disso falavam sobre a questão de idolatrar. E ele questionou falando assim, não, nós não idolatramos. Mas por que então existe isso, existe isso? Era meio que um debate sobre essa classe, né? Essa classificação dentro da igreja. E ele falou assim, nós acreditamos realmente que não existe essa intercessão, que somente Jesus é o intercedor. Mas as pessoas precisam materializar a fé, porque elas creem somente naquilo que vem. Ou seja, eu ter um algo na minha frente materializa a minha fé, que eu beijando aquele algo, que eu orando na frente daquele algo, que eu fazendo gestos, ou até no caso do terço, né, em oração o terço, aquilo move o teu coração em crer no que você está fazendo, é materialização da fé, aquilo que você vê. Nós, às vezes, somos assim, e diversas vezes nós precisamos ver alguma coisa para acreditar. Materializar, espiritualizar demais. Então, nós cremos que o Espírito Santo vai vir falar comigo, vai vir falar com você, como eu estou falando no microfone aqui. Eu terei que ouvir a voz audivelmente na minha mente. Eu terei que ver a presença dele manifesta na minha frente. Mas quando nós vemos na Bíblia Sagrada, nós vemos que nem sempre o Deus se manifesta com forma corpórea, material. Que quando nós vemos na Bíblia, nós chamamos de teofania, que é a materialização de Deus em algo, em alguma coisa. Porque Deus é espírito. Nós vemos isso com Moisés, quando a sarça pega fogo, que ali é uma materialização de Deus, é uma teofania, ou seja, Deus está se apresentando a Moisés de uma forma. Porque se ele realmente visse Deus, Moisés não conseguiria ver Deus, pela sua situação pecaminosa. Então Deus se manifesta na sarça. Nós vemos também, no caso de Jacó, quando ele tem o combate com o anjo, aquilo também é uma teofania, porque aquele anjo era Deus na terra. E não há uma briga, uma guerra como se fosse de soco, aí a gente pensa que é assim, mas na verdade é uma briga espiritual no sentido que ele queria ser abençoado. Isso foi uma materialização de Deus na terra, uma teofania. Mas se nós formos ver mais profundamente, nós vemos que Deus se manifesta mais de outras formas. São poucas as vezes que a materialização de Deus na teofania ou no ato acontece. Nós vemos acontecer com Paulo quando Jesus se apresenta a ele. Mas, na maioria das vezes, nós conseguimos compreender quando lemos o texto que são elementos usados. Prova disso é lá no livro de Samuel, quando nós vamos ver a chamada de Samuel. Deus não aparece corporeamente ou materializa para Samuel. O que Samuel ouve é apenas uma voz. Só que essa voz não era audível. Vocês conseguem compreender isso? Por que não era audível? O sacerdote Eli não ouviu. Só Samuel ouviu. Se fosse algo audível, Diego, qualquer um no ambiente ouviria. Quando Deus começa a chamar Samuel, ele fala, Samuel, Samuel. Samuel, o que faz? Ele ouve, corre para a única pessoa que poderia chamá-lo ali naquele ambiente fisicamente, que era o profeta.
Aí o profeta fala: ei, menino, não estou te chamando. Volta e dorme. Deixa eu quieto aqui, deixa eu descansar, deixa eu dormir. Por 3 vezes isso acontece. Somente na terceira vez que o coitado do profeta, que já estava passado de dias, já tinha perdido até a direção, não ouvia mais a voz de Deus, compreendeu que o que Samuel estava ouvindo era algo interior para ele. Então não era algo audível. Compreende que o Espírito Santo lhe age dessa forma? A mesma coisa com várias vezes e exemplos na vida de Davi. Em nenhum momento da história do rei Davi, nós compreendemos que Davi, em todos os momentos da sua vida, só no momento da sua queda que não, mas em todas as vitórias que ele teve, ele consultou Deus. Mas em nenhum momento dos textos que nós lemos falar sobre Davi, fala de uma aparição de Deus para ele, compreende? Não vemos sarça, não vemos nenhum outro tipo de manifestação teofânica, um anjo, algo assim, não. Então nós conseguimos interpretar que Deus está falando com Davi de que forma? Dentro do seu interior, para ele. Se nós saímos falando que nós escutamos audivelmente a voz, é perigoso até interpretar que nós não somos são da mente. Porque se só eu escuto, isso é algo interior. Isso é algo individual. Portanto, Deus não se manifesta por diversas vezes de forma corpórea ou de algo material ou algo assim, porque você não precisa ver. Então, essa história de eu materializar a fé, não há necessidade com o Espírito Santo, compreende? Então, essa história que o padre falou de que eu preciso ver alguma coisa, eu tenho que acreditar que aquilo é, não precisa. Porque Deus é Espírito e Ele trata com nós como Espírito. Por isso que o texto fala que Ele sonda nós, Ele procura, Ele vasculha os verdadeiros adoradores, porque os verdadeiros adoradores adoram a Ele em Espírito e verdade. O que é adorar em Espírito e verdade não é adorar da maneira que os outros possam ver. Adorar em Espírito e em verdade é aquilo que está dentro de você. Se algo que está dentro de você é algo que não materializa aos outros, não apresenta-se aos outros, não aparece aos outros, é algo interior, espiritual. Mas nós espiritualizamos, queremos ver. Quando eu busco Deus em oração, quando eu entro em oração, eu quero ouvir Deus falar, a manifestação, que Deus mexa uma cadeira, que Deus faça alguma coisa, que Deus mande alguém falar comigo, que Deus mova os céus, que Deus mova a terra, que apareça alguma coisa. Mas nós, às vezes, não vimos Deus. Quer ver um exemplo? O que aconteceu com Elias? Elias foi imensamente usado por Deus. Se eu falar da história de Elias, nós vamos ver um homem, pensa comigo. Você acha que um de nós teria autoridade de chegar e falar assim, ó, não vai chover? E o texto fala que pela palavra de Elias não choveu. Pensa a autoridade do homem para com Deus. Não ele tendo total autoridade, mas a intimidade dele era tão grande com Deus que Deus agia em favor de Elias. Quem agia era Deus, em favor de Elias. Não era Elias que mandava em Deus, não pensem assim, não era. Mas a intimidade era tão grande, e Elias falava. Você consegue imaginar comigo como foi quando ele enfrentou os profetas de Baal? Imagine um homem sozinho, e ainda despojado, tirando sarro. Ei, fale mais alto, o Baal está dormindo, não está escutando.
Imagine a autoridade desse homem, a intimidade que ele... Porque ele tinha tanta certeza que Deus ia ouvir o clamor dele, que ia atender, e que o verdadeiro Deus era o Deus que ele servia, que ele peitou aqueles profetas e falou, eu vou vencer. Sabe qual que era o pagamento do perdedor? Não era uma tiração de sarro, era a morte. Você veja, a certeza dele era tão grande que ele peitou todos aqueles profetas lá. Ele falou, não, o meu Deus é o Deus verdadeiro. Eu conheço, eu tenho intimidade, eu sei que ele é. E eu sei que ele vai se manifestar para a honra e glória dele. E ele foi e peitou aqueles profetas. Será que nós teríamos essa condição hoje? De peitar, entrar num lugar como esse e peitar, falar, não, o Deus verdadeiro é o Deus que eu sirvo, o que vocês servem não, e não vou provar isso. Será? Será que não aparece em nós dúvida? Você veja o tamanho. Só que um momento da vida dele, ele cansou, fadigou. Aí uma mulher tenta matá-lo. Aí ele corre, ele foge, ele se esconde na caverna, ele tem medo. Há um sentido de depressão nele, porque ele não aguentava mais, ele se sentia sozinho, ele estava perseguido e se sentindo só. Como é que Deus fala com ele lá na caverna? Deus aparece materializado na frente dele e fala, ô Elias, presta atenção, olha que tanto eu fiz na tua vida. Não, olha aí, ó, tem um monte de outros profetas aí andando também, não é só você não estar sozinho, não. Foi assim que Deus fez? Deus mandou elementos. Você veja que Deus pode se manifestar e a gente pode compreender a voz de Deus de diversas formas. O que nós precisamos ter é intimidade. O que nós precisamos ter é aproximação. Então, eu entendendo que o Espírito Santo é uma pessoa, eu tenho que tornar o meu relacionamento com Ele como pessoa. Eu tenho que orar, eu tenho que conversar, eu tenho que buscar Ele, eu tenho que agradá-lo, porque a intimidade traz com essas coisas. Eu buscando Ele, eu tendo uma aproximação dEle, eu tendo intimidade, eu começo a compreendê-lo. E aí, nesse relacionamento, eu preciso tomar alguns cuidados para amadurecê-lo. É igual uma amizade, gente. Uma amizade não perdura se vier uma dedicação só de um lado. Concordam? Só você se dedica por aquela pessoa, em chamar aquela pessoa, em convidar aquela pessoa, em trocar uma mensagem com aquela pessoa. Uma amizade se produz diferente. Para mim ter intimidade, eu tenho que ter um diálogo. Eu tenho que ter uma aproximação. Não é só eu que tenho que mandar mensagem, hoje a gente fala do WhatsApp, né? Não é só eu que tenho que mandar mensagem para aquela pessoa também manda mensagem para mim. E isso vai estreitando um relacionamento. Aquela pessoa pelo menos responde as suas mensagens. Estreita relacionamento. Quando eu começo a ignorar as mensagens daquela pessoa, fazendo de conta que ela nem mandou nada, que intimidade eu quero ter com ela? Eu já demonstro que eu não quero intimidade nem aproximação nenhuma com ela. Não existe outra forma. Se eu não convido ela para o meu meio, se eu não estou amizade, não acontece. Assim. Nem o relacionamento íntimo entre o esposo e a esposa perdura se não houver um cuidado, uma aproximação, gente. Se você casa e sequer liga para sua esposa, não cuida dela, não amadurece o relacionamento, você acha que o casamento vai perdurar? Não perdura. Então, existem algumas coisas que eu tenho que ter cautela para não fazer, para não desagradar o Espírito Santo, porque agora eu sei que ele é uma pessoa. Então, o meu relacionamento com ele tem que ser um relacionamento de como eu quero ter com alguém que eu quero proximidade. Estão entendendo, gente?
Não adianta você só procurar o Espírito Santo quando você precisa. Não adianta só você procurar o Espírito Santo quando a água bate lá. Não adianta só você procurar o Espírito Santo quando você está se afogando. É claro que Ele é tão amoroso, e aí vem o amor tão grande dEle, que Ele pode ali, mesmo nessa situação, te estender a mão. Mas você jamais vai conseguir um relacionamento de intimidade, está entendendo? Você vai receber a bênção, você pode até receber as bênçãos, mas íntimo você não será. Você não vai ouvir. Você vai constantemente precisar do Espírito Santo. Sabe aquelas pessoas que nunca conseguem desenvolver, nunca conseguem caminhar sozinho? Sempre fica parecendo uma galinha da Angola, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Porque ninguém me ama, ninguém me quer. Porque ninguém se importa com o meu problema. Porque ninguém, sabe o mimimi, que é o mais falado de hoje? São pessoas que não causam intimidade com o Espírito Santo. Porque elas querem que outras pessoas resolvam os seus problemas. Porque elas não conhecem o Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus é tão maravilhoso que ele usa outras pessoas para abençoar aquela pessoa. Só que o poder de intimidade aquela pessoa jamais vai conseguir ter. Porque sempre vai ficar precisando de alguém. Ora por mim. Ah, se o pastor não vier na minha casa. Ah, se o pastor não orar por mim. Ah, se eu não conseguir tal coisa. Ah, se não. Sempre é o outro. E quando aquela pessoa tem intimidade com o Espírito Santo, ela pode passar o maior sofrimento, a maior angústia, a maior tortura da vida, que ela tem certeza que, no final, receberá a vitória. Que aquilo é provações, que aquilo é um desafio, de que Deus tem algo melhor. E ela não fica se chorando pelos cantos, ela não fica ai, ai, ui, ui, ui. Ela não fica, ai, meu Deus, ninguém está orando por mim, ninguém está me ajudando. Não. A pessoa que tem intimidade com Deus, ela é diferente. Coisas que eu não posso fazer para desagradar o Espírito. Eu tenho que ter cuidado. Você sabia que o Espírito Santo pode se entristecer? Ele é uma pessoa. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. Efésios 4:3. Eu não posso entristecê-lo. Somente o ato de eu duvidar, somente o ato de eu, às vezes, até me tornar até perigoso, o ato de blasfêmias, isso entristece o coração do Espírito Santo tanto. Você imagina um pai amoroso que tenta se aproximar de um filho, que tenta fazer tudo por um filho, que esteja vendo, meu Deus, você não vê, você não percebe que eu estou querendo o teu bem, e o filho maltrata o pai, dizendo, olha, você não gosta de mim, você não me ama, você me dá torturas para enfrentar, você me causa dores. E aí o pai fala assim, filho, se você pudesse ver o que iria acontecer com você, se você pudesse saber o que iria acontecer com você. Você já imaginou aquele sentimento que nós sentimos assim? Você veja como o Espírito Santo vai falando com você. Vamos dar um exemplo aqui, né, que os exemplos são bons. Você lembra aquele dia que nós saímos em viagem, Diego? E aconteceu um acidente e quase nós fomos envolvidos nesse acidente? Nós estávamos em 3 na caminhonete. Qual foi o primeiro pensamento dos 3, Diego? Que recebemos um livramento de Deus. Porém, antes de tudo isso acontecer, aconteceu algo ruim no decorrer da viagem. Mas que nenhum de nós 3 blasfemou. Nenhum de nós 3 murmurou. Nenhum de nós 3 questionou. Nós apoiamos. Aconteceu um acidente, um atropelamento, né, Diego? A um senhor que estava no meio da rodovia, acabou recebendo, né, por falha desse senhor, não foi culpa do motorista da caminhonete, né, Diego? Ele não viu o barco que estava atrás, acabou atropelando o barco. Mas nós paramos, nós prestamos socorro, os 3. Ajudamos o senhor. Ninguém falou, deixa esse senhor aí, vamos embora.
Fomos até o posto de saúde, levamos ele ao hospital, tratamos, cuidamos das feridas deles, não é, Diego? Despedimos ele em paz, levamos ele até o local onde estava a bicicleta. Isso tudo atrasou a nossa viagem um monte de tempo. Aconteceu em Morretes, nós estávamos voltando, né, Diego? Atrasou nossa viagem em um monte, nós cansados, tá? Só que se nós não tivéssemos feito isso, se nós tivéssemos deixado o Senhor abandonado lá atrás, eu tenho quase, vamos dizer, a plena certeza, porque o que me testifica é o Espírito, de que nós estaríamos envolvidos naquele acidente. Seríamos esmagados por uma carreta. E nós, com a caminhonete parada, o Diego olhando no retrovisor, só clamando. E a caminhonete tirou, conseguiu, o caminhão tirou e passou do nosso lado. Parou do nosso lado. Ou seja, nós íamos ser esmagados, porque havia um agavetamento ali. Pela velocidade, estava chovendo, imagina. Mas nós três testificamos isso e falamos, os três dentro da caminhonete, é livramento de Deus. Aí o sobrinho do Diego falou, e já pensou se nós não tivéssemos atendido o Senhor? Você vê o cuidado do Espírito Santo com a gente? Não entristeça ele reclamando das coisas que acontecem na tua vida. Fura um pneu, às vezes é livramento. Alguma coisa não sai conforme você queria, às vezes é Deus livrando de alguma coisa. E os meus questionamentos acabam entristecendo ele. Existem outras formas de entristecer o Espírito Santo? Claro. A desobediência entristece o Espírito Santo. Quando eu desobedeço, causo tristeza. Nós que somos pais aqui, mães, sabemos como que é quando um filho desobedece. Quando um filho não faz aquilo, entristece. Nós, como pastores, quando alguma coisa acontece nesse meio, entristece o nosso coração. Nós, como líderes, acontece também, os líderes se entristecem quando alguma coisa não acontece dentro da forma ao qual eles orientaram. E o Espírito Santo da mesma forma, porque ele ama a pessoa. E ele se entristece também quando há desobediência. Outra coisa que eu não posso ter que entristece, ou que não posso fazer contra o Espírito Santo. Resistir a ele. Atos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistir ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A incredulidade da resistência. O Espírito Santo fala com você, usa meios para trazer você até Deus, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence o teu pecado. É Ele que convence a minha falha. E quando eu resisto à voz desse Espírito, eu o entristeço também. É algo que eu não posso fazer. Eu não posso resistir a esse contato. A aproximação do Espírito para com nós, ou seja, Ele está tentando manter um relacionamento com a gente. Eu não posso resisti-lo. Isso é algo que eu não devo fazer. Outra coisa que eu não posso fazer, eu não posso, é me tornar inimigo dele. Assim como um relacionamento bom, eu posso ter um relacionamento ruim e me tornar inimigo. Isaías 63, verso 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Rebeldia, revolta. Isso faz com que eu me torne inimigo do Espírito Santo. Está entendendo? E quando eu me torno inimigo dele, fez o que nessa ocasião? O próprio Deus pelejou contra eles. E aí me diga, venceram ou não? Impossível vencer a guerra.
É algo que eu não tenho que afrontá-lo, é algo que eu não tenho que fazer, eu não posso fazer. E eu preciso fazer algumas coisas, então, para me aproximar dele. Uma, andar em conformidade com a santidade. Gálatas 5, 16, 25, vai falar, né? Digo, porém, andai em espírito, e não cumpris as concupiscências da carne. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Isso é andar em conforme com o espírito. Isso é andar em santidade com ele. Isso eu preciso fazer para ter intimidade. Aquilo que causa dor e que me afasta do espírito, eu tenho que afastar de mim, eu não tenho o que fazer. Aquilo que me torna longe dele, eu não posso fazer, eu tenho que andar em conformidade com santidade, eu tenho que me separar, eu tenho que tirar da minha vida tudo aquilo que não faz eu me aproximar de Deus. Isso eu preciso fazer, andar em santidade com ele. Cuidado para não ter o Espírito Santo retirado de vós. Salmo 51, 11. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi falou, pode retirar tudo que você quiser, mas não retire de mim o teu Espírito. Nós não podemos perder isso. Eu falo aqui e insisto em falar que Jesus passou a via dolorosa sem sequer abrir a boca de um ai, de uma queixa, de uma dor, de algo. Porém, quando ele estava na cruz, uma única vez ele se queixou. E quando ele se queixou, ele falou, Pai, por que me abandonaste? O abandono do Pai é a retirada do Espírito. A única vez que Jesus reclama é, Pai, por que me abandonaste? Porque quando Jesus estava na cruz, próximo de haver consumado, Jesus se encheu do nosso pecado. E Deus, sendo santo, não pode compactuar com o pecado. Não pode haver ligação com o pecador. E Jesus não que estava ele cometido o pecado, mas ele se encheu dos nossos pecados. E por ele ter se enchido dos nossos pecados, Deus não podia estar com ele ali mais. E foi o único momento que ele queixou-se. Pai, por que me abandonastes? Você perca tudo na tua vida. Aquele louvor que às vezes nós cantamos, né? Que seja praticado na tua vida também. Não importa o jeito que você esteja. Não importa a forma que você esteja. Não importa a dor que você sofra. Se você está com o Espírito Santo de Deus em você, é o que basta. Não importa se seja em choro, mas que você louve. Não importa que seja em lágrimas, mas que você louve. Não importa que seja em dores, mas que você louve. Porque a única coisa que não pode ser retirada de você é o Espírito Santo de Deus. E todas as coisas que nós falamos que nós não devemos fazer, nos torna ausente da presença do Espírito. Eu falei que seria tranquilo. Nós vamos continuar. Na quarta que vem, queremos, assim permite Deus, falar como andar com o Espírito. E nós vamos ver que existem fases nas nossas vidas. E às vezes nós não entendemos isso. Nós vamos falar sobre Abraão, dando uma pincelada aqui para você ficar curioso, para você buscar nas suas leituras. Nós vamos falar sobre Abraão. Vocês já viram na leitura que vocês estão fazendo diária? Eu espero que não seja somente uma leitura por ser, mas seja uma meditação. Que quando Deus fala a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e vá para um local que eu te mostrarei, Deus fala em espírito com Abraão. Abraão, por fé, obedece, conhecendo a voz de Deus. Vai. Mas vocês vão ver que na caminhada de Abraão, Deus não fala mais com ele. Porque Abraão não tinha passado de fase. Porque Deus manda Abraão sair da sua parentela e ir para um lugar. Abraão obedeceu a Deus?
Não. Quem ele levou? E Ló era o quê de Abraão? Sobrinho. Família. E o que foi a ordem de Deus? Viu como a gente tem que prestar atenção na leitura? Meditar na leitura? O que foi a ordem de Deus? Saia da tua parentela. Sabe o jeitinho que nós queremos dar sempre? Não, Deus falou isso, mas isso aqui pode. É uma coisinha pequenininha, né? Oh, Deus, não tem problema. Né? Ordens são ordens. Saia da sua parentela. E sabe por que às vezes você não passa de nível? Porque você continua insistindo em desobedecer. Você vai ver na quarta-feira que vem que Abraão só passa de nível quando ele se separa de Ló. Leia. Deus só volta a falar com Abraão quando ele se separa de Ló. Aí Deus começa a falar com ele. Sabe por que às vezes a gente não ouve a Deus? A gente vê que não está caminhando junto com o Espírito? Porque às vezes nós ainda não passamos de fase. Porque ainda existem algumas coisinhas que nós estamos fazendo em desobediência à primeira ordem. A ordem era saia da sua parentela. Qual foi a ordem de Deus para você? Qual foi o primeiro chamado de Deus para a tua vida? Por que ainda não se realizou? Será que não é tempo de Deus? Nós costumamos falar assim, tudo acontece no tempo de Deus. É verdade? Tudo acontece no tempo de Deus, concordo. Mas sabia que você pode atrasar as bênçãos de Deus para a tua vida? Sabia que o meio que você está pode atrasar as bênçãos de Deus para a sua vida? Nós vamos falar de um outro exemplo mais detalhadamente na outra quarta-feira, sobre os espias. Quantos foram enviados para espiar a terra? 12. Quantos somente voltaram com a fé dizendo que iam conquistar? 2. Esses 2 entraram na terra, mas depois de quantos anos? Eles sofreram as mesmas coisas que os 10 sofreram. Pode atrasar a bênção para a tua vida também, o meio que você está. Entende? Mas, se você se manter fiel, a vitória vai vir. Eles mantiveram fiel. Os outros 10 morreram no deserto. Os 2 entraram na terra prometida. Porém, os 40 anos eles tiveram que passar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O presbítero Estevão aí vai estar dando os avisos, fazendo os momentos finais de encerramento, orando pelos dizimistas e tudo mais que ainda resta. Eu só tenho a agradecer pela presença de vocês, que vocês possam animar a cada